boleto me trouxe, naquela época, por conta do boleto, que acharam a polvo, eu fiquei muito... Eu fui fornecedor e acabei ficando amigo do Alphonse. Me chamou para esse projeto, me chamou para fazer esse orçamento. Eu, no caminho, fui pensando, porra, aqui tá uma oportunidade agora de eu fazer o oposto do que já fizeram muito comigo, né? Eu tenho uma ideia, se desenvolve, vira sócio. Falei, porra, cara, ele tem uma ideia. Porra, vamos propor uma sociedade, cara. Encarar o risco. Vai consumir nosso tempo, mas eu boto fé. A gente entra com todo o know-how de tecnologia, a gente desenvolve esse sistema. O João aqui, puta, apresentei. E, puta, você tem um modelo de negócio e ainda a gente tem a fonte de lead. Ele, pô, cara, fechado. E aí nasceu qual empresa? Aí nasceu o Ebanks. É isso aí. Olá, eu sou o Kaká. Olá, eu sou a Mari. E esse é o Start Growth Talks. É o podcast que tem o objetivo de ajudar você aí, empreendedor, a chegar mais rápido no próximo nível, a passar para o próximo nível mais rápido. Então a gente traz aqui muitos conteúdos úteis e até a gente espera que você dê esse feedback para a gente se é útil, para a gente ajudar você nesse momento. E hoje a gente tem um assunto mega interessante, que acontece na maioria das startups, que é o famoso Vale da Morte, né, Mari? Não tem como não passar pelo Vale da Morte, né? Não tem como. Toda e qualquer startup que nasce precisa enfrentá-lo. E eu lembro, Mari, quando você me mostrou até aquela barrigada do Vale da Morte, né? Até quem não conhece o Vale da Morte, né? Eu lembro que a Mari até falou, Kaká, vamos colocar um desenho lá no site do Vale da Morte, porque muita gente não conhece isso. Eu falava do Vale da Morte, mas não conhecia. Mas daí, o desenho da Mari do Vale da Morte, acho que se a produção puder, até pode colocar aqui do ladinho aqui para mostrar pra gente o que é esse Vale da Morte, mas é uma coisa que toda startup passa, né, Mari? Sim. É extremamente necessário, né, que a startup se prepare para esse período. E muitas delas não estão preparadas, ou até acontecem algumas situações que não estão previstas, planejadas, e você passa por umas dificuldades um pouco maiores ali, né? Eu digo que nessa etapa a startup normalmente sangra. E ali ela precisa de todo o apoio, toda a ajuda em todas as áreas, mas principalmente financeira. E é até legal, a gente já começa a falar que Vale da Morte é um livro, né, Mário? Eu lembro que você me passou o print e o livro, né? O Valley of Death, né? Que fala muito bem sobre isso, das startups do Vale do Silício que caem. E como que a gente supera esse momento, essa fase, essa barrigada para baixo aí mais rápido? E hoje a gente trouxe uma pessoa bem legal para conversar com a gente nesse primeiro episódio aqui dessa nova temporada, né? Que ele é, além de empreendedor visionário, ele é conselheiro, ele é investidor, ele também tem no currículo uma unicórnio, só para vocês saberem aqui da importância aí do assunto que vocês vão ter aqui hoje, né, Mari? E uma jornada de resiliência, inovação, né? Para nós é uma honra, né, recebê-lo aqui. O Antônio é o nosso convidado de hoje. E o Antônio, ele é presidente da Tecnofit, mas ele também já foi cofundador da Ebanks, ainda está no Ebanks. É uma das principais referências que a gente tem em tecnologia para o setor fitness, por exemplo, no caso da Tecnofit. A gente apresentou você certo? Fala um pouco aí sobre você, sobre o Antônio, sobre a Polvo e Ebanks, né? Maravilha. Pô, quem agradece sou eu. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. O meu tempo nesses momentos aqui, eu acho que eu sempre fico super entusiasmado em dividir um pouquinho da história, do que eu passei, e que, particularmente, eu acho que não é nada fora do comum, assim, mas acho que são aprendizados que talvez podem ajudar alguém aí que está passando por momentos que já aconteceram comigo lá atrás, né? Me apresentaram super bem, eu acho que é isso aí, talvez um pouco de exagero, mas meu background é de tecnologias, formado em ciência de computação, então sou desenvolvedor de formação, comecei a empreender logo que eu me graduei, saí da faculdade de uma forma super natural, não era um plano, não tinha planejado isso, aconteceu simplesmente por uma questão
acaso ali, um projeto de logo depois da faculdade que já tive a oportunidade de desenvolver como freelancer, que me mandou em outro, e daí Era nasceu uma nerd, empresa. então, né? Exatamente. Desenvolvedor. Então eu gostava de sentar e codar mesmo. Então, aí que nasceu o meu primeiro negócio. Lá em 2002, logo quando eu me formei, que foi a Polvo, uma software house. A gente fazia software sob demanda. Então, não era uma empresa de um produto único, era uma empresa de serviço de desenvolvimento. E dali surgiu uma série de oportunidades. A gente acabou participando de um monte de projetos e eu sempre fui super entusiasta de desafios. Inclusive, eu acabei indo para esse caminho por isso. Eu tinha um plano de logo que eu me formei e fazer um mestrado fora. Eu estava meio que aplicando para fazer esse mestrado. E aí surgiu essa oportunidade de desenvolver um projeto super legal, um software que tinha um começo, meio e fim. Não era um produto que ia ficar no mercado, era para resolver uma dor pontual de um escritório de advocacia. E eu vi aquilo como um desafio para mim, porque a gente sai da faculdade com uma técnica bem desenvolvida, se aprende muito daquela área que você estudou, porém, zero de negócio, gestão e tal. Então, eu não tinha a mínima noção de empresa. E eu vi aquilo como uma oportunidade para eu pegar um projeto e começar a desenvolver ele do começo ao fim sozinho. Tô sem uma forma de desenhar requisitos e tal. Foi um negócio... quem me demandou isso foi um escritório de advocacia. Nossa. Que não sabe nada de tecnologia. E levantar requisitos. Cara, eu preciso resolver essa dor. Falei, tá aqui, vamos resolver. Como que a gente vai fazer? Qual que é o primeiro passo aqui? A primeira dor é essa. Então tá bom, vamos lá, vamos desenvolver essas telas. E aí começou. Então foi... Por isso eu acabei desistindo de fazer o mestrado, desenvolvi esse projeto e aí o negócio deu certo, criei relações boas ali que me indicaram para outro, o negócio foi indo e aí dali surgiram todas as outras oportunidades às quais eu acabei me colocando à disposição e enfrentando, né? Porque sempre... oportunidades que te tiram da zona de conforto. E são essas que eu costumo buscar. Não ficar ali naquela zona de conforto, naquele ambiente super dominante, assim, que a gente já domina, que a gente já sabe tudo e tal. Sempre procurar um desafio que dá um frio na barriga. Putz, não sei fazer isso, mas vamos lá, me chama atenção, eu quero aprender e vou fazer. Saber inovar, né? Porque isso que você está falando é inovar, né? Se a gente está no meio ali, a gente não consegue fazer o mesmo que todo mundo está fazendo todo dia, né? A gente não tem resultados diferentes, né? Então, essa sua fala pro final aí lembra a gente, inclusive, né? Start Growth. A Start Growth também acelera e ajuda, investe em startups de early stage, mas também vai até 2, 3 anos, faz o seu êxito e começa de novo. Então, sempre está com desafios, sempre está com startups novas, sempre tem novidade com o próprio relacionamento e networking, né, dos empreendedores que estão com a gente. Então, sim. É muito isso. E é o que nos move, né, Mari? Que é ajudar os empreendedores, tanto que é o objetivo do podcast aqui também, né? Legal. E Antônio, e como é que foi a sua jornada daí? Você tinha Polvo lá em 2002, porque 2002 era pouca gente demandando software, mas você já estava num meio ali que era novidade, né? Porque a galera não tinha um site em 2002, era tipo, a minha inovação era ter um site, né? Como é que era isso lá até chegar aos outros negócios que você teve, Banks, Tecnofit, e entre outros negócios que acredito que passou por você ali, boleto bancário, né? Então... isso é super, super legal. Em 2002, primeiro que não se falava de startup naquela época, né? Não. VC, investimento, era um negócio diferente, assim. Coisa do Brasil. Vale do Silício, lá da Apple, Microsoft. Sim. Eu sempre super adepto à troca, network, conversar e tal. Então, naquela época que a Polvo nasceu, que era uma software house, a gente tinha dificuldade, porque os players, os concorrentes que estavam no mercado, que era com quem a gente poderia trocar para se desenvolver e tal, a maioria deles viam os outros como inimigos. Exato. Eles passavam na frente e fechavam a porta. Não, eu não vou dividir meu segredo aqui com você, que é meu concorrente. E eu sempre pensei super diferente nesse sentido. Eu sempre fui adepto à troca.
compartilhamento e tal. Então, naquela época, não tinha muitos grupos, não era um ecossistema super conectado, como é hoje. Isso foi mudando ao longo dos anos, assim. Então, depois, claro, veio iniciativas como Endeavor, que acabou criando... Curitiba mesmo foi criado um grupo de empreendedores, tecnologia, o negócio foi mudando e foi criando um ecossistema super favorável a essas trocas, né? Então, eu lá atrás, quando comecei a Polvo, estava meio sozinho. Eu trocava com os meus amigos, as pessoas que estudaram comigo, que tinham alguma participação em alguns projetos e tal. Então, era com quem eu trocava bastante. E aí, esse desafio, essa busca por coisas diferentes e tal, talvez até eu acho que foi por aí, pensando bem assim, por que eu caí nesse mundo de empresas de serviço, de software house? Porque eu nunca fui muito... meu perfil, nunca gostei muito de ficar imerso num negócio só por muito tempo. Então, eu sempre queria coisas diferentes. Empresa de desenvolvimento de software, uma software house acaba trazendo essa oportunidade. Você está sempre vendo mercados diferentes, coisas diferentes. Então, você está sempre ali trocando de contexto, né? E isso, para mim, é importante. Então, eu sempre busquei isso. E essa troca de contexto, a busca por oportunidades, acaba em algum momento vindo muita oportunidade para você. As pessoas veem, o cara desenvolve. Naquela época, como você falou lá, em 2002, começando o site, e-commerce, não tinha plataforma. Hoje em dia ninguém pensa, vou desenvolver um e-commerce para mim. Não, quem quer montar um e-commerce tem um monte de plataforma pronta aí, vai escolher uma e ponto. Naquela época não, a gente desenvolvia. A gente fez, inclusive, uma plataforma de e-commerce e tal. Então, isso trazia para a gente essa oportunidade de conhecer muitos mercados. Uhum. Conhecer muitas pessoas, e aí as pessoas acabam vendo a oportunidade. Tem uma ideia. Desenvolve e vira sócio. Incontáveis iniciativas que eu entrei assim. Claro, a maioria delas não deu certo, tal. Mas você insiste, tenta e faz, e coloca todo o teu amor e disposição e energia para que aquilo aconteça, né? E aí, claro, o que dá certo, ótimo, aquilo que não dá certo, realiza e bola para frente, busca o próximo. Vale o aprendizado e vamos segue. É isso aí. Perfeito. Então, essa minha sede por coisas diferentes e tal, me trouxeram relações que me trouxeram oportunidades que, por consequência, trouxeram projetos que foram vitoriosos e continuam trazendo. Então, acho que isso é algo que fomenta, assim, é um ciclo vicioso ali. Legal. Então, foi como eu acabei me aproveitando daquela época em que era muito diferente de hoje. Hoje, eu acho que, não vou dizer que é mais fácil, porque hoje também tem muito mais concorrência. Sim. Naquela época tinha menos concorrência, mas tinha menos acesso. A gente precisava tirar uma dúvida sobre algo que estava desenvolvendo, assim, no livro. Sim. Não tinha tanta base de conhecimento público, internet, comunidades, trocas e tal. Claro, 2002 para 2010 mudou muita coisa, muito rápido, assim. Então, evoluiu muito rápido. Mas lá atrás era meio que, se vire. Então, isso foi algo que me forjou e me forçou. Eu como eu disse, saí da faculdade sem conhecimento de gestão, de negócio, eu aprendi tudo na marra. Sim. Comecei como freelancer ali, ganhando, recebendo em dinheiro, depósito na conta, tal, até que chegou um cliente por indicação, mas eu preciso de nota fiscal. Eita, e agora? Tem que abrir empresa. Vamos lá, vamos aprender como que faz isso. E aí, meu pai já tinha um negócio, tal, peguei o contador dele, cara, preciso abrir uma empresa, assim, tal. Naquela época não podia abrir empresa de serviço, tinha que ser limitada e tinha que ter um sócio, não tinha empresa individual, não tinha um MEI. Então, eu preciso de um sócio. Naquela época, minha namorada, hoje minha esposa, ela também estava trabalhando num lugar que ela, como PJ, ela precisava emitir nota, vamos aí. Vamos abrir uma empresa juntos, emite lá, eu vou precisar dos meus projetos aqui. E aí começou, e aí você vai aprendendo, batendo a cabeça, errando e fazendo acontecer, né? Acho que e sempre foi Polvo? Nome? O meu apelido é Polvo, né? E daí veio a empresa. Precisa dar nome pra empresa, como que a gente vai dar e tal, que nome? Eu adorei. Eu não sou a pessoa mais criativa do mundo, assim. Daí, eu sou programador, ideia e tal. Daí até que chegou um amigo e falou, não, cara, tem que ser Polvo.
Pô, você vai fazer tudo. Daí até era, na época era, povo, o que você precisa mais do que apenas uma mãozinha. Boa. E aí Ótimo. começou, né? A empresa nasceu como povo. Mas é a sua cara, o nome da empresa. Super certo, super bem indicado o nome. Legal. E aí, qual que foi o primeiro negócio, assim, desses que apareceram que foi sucesso, né? Foi o Tecnofit, foi o Banks? Como é que foi esses momentos? Ou teve coisa antes que precursou esses grandes negócios? Legal. Então, bom, como falei, vários projetos que eu comecei com sócios e tal, que não deram certo, não foram para frente. E um deles que deu muito certo foi o boleto bancário. O boleto bancário era um produto do Eduardo, um cara que se formou comigo, era meu amigo também de faculdade. E aí, num momento de vida dele, profissional, ele estava saindo do Brasil, ia trabalhar fora, e ele estava com esse produto que já tinha vários clientes, mas era uma solução de geração, uma solução de software para geração de boleto. Porque o boleto bancário naquela época, e até hoje, mas isso já mudou, já facilitou muito, para cada banco que você ia emitir boleto, você precisava fazer uma integração. Apesar de ter uma regra definida pela FEBRABAN, que é padrão, os bancos têm uma especificidade, eles têm um pedaço daquela linha do código de barras que ela é livre para ele usar como ele quiser. Uhum. Por isso, exige uma integração diferente. Então, era meio uma dor assim, dos negócios que tinham parceria com vários bancos e precisavam emitir boletos para vários bancos. Eles tinham que fazer várias integrações. É um projeto de software. Sim. Integração, manter e tal, gerar software, gerar boleto em volume, em lote, né? Também era uma dificuldade. Então, esse produto vinha para facilitar essa dor. Ele, com uma integração, você gerava o boleto para qualquer banco, você podia fazer emissão em lote, mandar por e-mail, registrar esses boletos. Então, tinha essas facilidades. E esse produto já estava no mercado também, ele começou logo que saiu da faculdade, inclusive derivou de um projeto final dele ali. E quando ele saiu do país, estava saindo, ele falou, porra, povo, toca esse projeto aí, vamos ser sócios. Ficamos aí, você toca ele, meio a meio, eu continuo cuidando do produto, tecnologia, você cuida de toda a parte comercial, suporte, atendimento e tal, beleza? Cara, deixa comigo, vamos lá. Eu toco sim. E aí começou esse projeto. Boletobancário.com era o domínio, né? Domínio, super quente. SEO ainda reinava, quem era bom nisso detonava. E foi meio que natural, porque o domínio o domínio era o nome do negócio. Então, muita gente, gringos principalmente, achavam que a gente era dono do boleto bancário no Brasil. Agora, cheia a fonte do boleto bancário. A gente estava no Google no primeiro resultado. Então, isso lead trouxe... pra caramba caindo ali organicamente. Ô, delícia. Então, foi bem legal. Esse foi um projeto que, ali, por muito tempo, ele ficou só com essa solução de geração de boleto, um software. E aí, mas ali a gente atendeu com esse produto o Booking, que precisava emitir boleto para pagar a rede hoteleira do Brasil, Alpargatas... que precisava emitir boleto também. Então, Caixa Econômica, a gente teve grandes clientes que usaram essa solução de software. Que legal. E aí foi um produto que foi super legal. Assim, primeiro projeto de produto de dentro da Polvo próprio que escalou e deu certo. Só que ele tinha um teto, né? Porque era uma solução de software. E com toda a mudança de mercado, tecnologia... Cartão de crédito chegando. Exato. Isso acabou tendo ao longo do tempo, mudou esse mercado. Se a gente tivesse insistido nesse produto como ele era lá atrás, com certeza esse negócio não existiria mais hoje. Sim. Hoje existe ainda de uma forma, né? Boleto, hoje todo mundo tá no Pix, às vezes, né? Exato. Então, mudou muito. Então, o boleto Pix. Então, evoluiu muito esse mercado, né? E dali eu acabei tendo também outras relações. Claro, nossa relação de network do mercado com desenvolvimento de software acabou trazendo muitas oportunidades, mas eu acho que o boleto me trouxe, naquela época, por conta do boleto, que acharam a Polvo, eu fiquei muito... Eu fui fornecedor e acabei ficando amigo do Alphonse, que me contratou lá em 2006, mais ou menos, 2007, por aí, 2005, não me lembro exatamente a data, para fazer o desenvolvimento das integrações, meios de pagamento de um negócio que ele tinha. Uma outra empresa que ele era sócio, fundador. Então ali, ele me achou pelo boleto, porque ele precisava inicialmente uma integração de boleto.
E aí ele viu que a gente, além de boleto, era uma software house. E aí eu desenvolvi para ele todos os meios de pagamento daquela solução, que era um projeto de processamento de pagamento. Só que precisava integrar cartão de crédito, boleto bancário, enfim, todos os meios de pagamento online. E eu fiz todas as integrações, o projeto deu super certo, a gente acabou ficando amigo e tal. Chegou um momento que ele desistiu desse projeto. Desistiu, ele quis vender a participação dele e começar um negócio novo. E aí, quando ele vendeu, estava com essa ideia de um projeto novo, ele me chamou para eu desenvolver toda a solução, que era um negócio de tecnologia. Ele não tinha um sócio tech, ele queria um fornecedor, porque já tinha feito para ele, tinha dado certo, a gente tinha essa relação. E ele falou, pô, faz aí uma proposta para gente para desenvolver esse projeto. Era uma solução de meio de pagamento para empresa estrangeira que queria vender o brasileiro. Ele falou, faz aí. Esse aqui é o projeto e tal, quero uma proposta comercial. E aí o escritório dele ficava na Praça Espanha. E o meu escritório ficava na Praça Osório. E aí eu fui a pé. 6 quadros, mais ou menos. Pertinho ali. E aí voltei a pé. Daí na volta eu andando assim, comecei a pensar. E nesse momento, o João, que é um cara que se formou comigo também, João Del Valle, se formou comigo, a gente é amigo desde há muito tempo e tal, um cara que a gente foi muito próximo durante a faculdade e tal, e a gente ia fazer esse mestrado que eu comentei lá atrás, a gente ia fazer até junto. Ele foi para o mestrado e seguiu uma carreira até mais corporativa no início, foi para fora, trabalhou fora, daí voltou ao Brasil, trabalhou aqui e tal, só que a gente sempre muito próximo, ele desenvolvia alguns projetos, a gente desenvolvia juntos. E aí, eu, na Polvo, naquele momento, já tinha virado uma empresa que não era só de tecnologia, mas também de comunicação. Então, a gente fazia toda a propaganda e publicidade. Com um diferencial que lá atrás, as agências de propaganda eram offline. E estavam começando a surgir as agências de digital, né? Sim. Basicamente, fazia um site naquela época. E aí a gente acabou, a minha esposa, que era minha sócia lá no início, ela saiu desse projeto, ela veio para trabalhar na Polvo, fazendo toda a parte da administrativa financeira, e aí logo na sequência veio a Carla, por indicação do João, que era namorada do João na época. A Carla veio para cuidar dela por uma casa, assim, a gente precisava teve um projeto específico que a gente precisava de uma parte da comunicação. Ela veio para agregar nesse ponto, acabou entrando como sócio. Então estávamos nós 3 sócios e o João, um sócio que não estava na operação, mas participava de uns projetos. E aí em 2011 o João cansou do mundo corporativo, cara, vou empreender com vocês aí, e ele veio para a operação. Daí, isso, voltando à história do Alfonso, que me chamou para esse projeto, me chamou para fazer esse orçamento, eu no caminho fui pensando, aqui está uma oportunidade agora de eu fazer o oposto do que já fizeram muito comigo, né? Eu tenho uma ideia, se desenvolve, vira sócio, falei, cara, ele tem uma ideia. Eu desenvolvo e viro sócio. Boa. Fui no caminho pensando nisso, cheguei lá, conversei com o João. Cara, esse aqui é um projeto monstro, um negócio legal. O Alfonso, um cara foda, que eu admiro pra caramba. Eu acho que a gente pode, ao invés de propor uma proposta de desenvolvimento de software aqui, que era o nosso ganha-pão, a gente ganhava dinheiro desenvolvendo. Vamos propor uma sociedade, cara. Encarar o risco. Vai consumir nosso tempo, mas eu boto fé. Do João, cara, tô dentro. Vamos lá. Voltei, Afonso, o negócio é o seguinte. Não vou te fazer uma proposta comercial. Ele, como assim? Cara, vou te propor uma sociedade. A gente entra com todo o know-how de tecnologia, a gente desenvolve esse sistema. O João aqui, te apresentei. E, você tem um modelo de negócio e ainda a gente tem a fonte de lead. Boleto bancário aqui, que eu nego 5 potenciais clientes aqui por semana que podem consumir esse produto. Ele, cara, fechado. E aí nasceu qual empresa? Aí nasceu o Ebanks. É isso aí. E aí a gente começou. Eu, o João ali, trabalhando 16 horas por dia, de segunda a segunda. Essa é a vida do empreendedor para construir um unicórnio. 16 horas de trabalho, ralando. Domingo, não tinha. Minha família gosta de se reunir, então naquela época, todo domingo quase tinha almoço de família e tal. Eu almoçava, saía onde você vai? Preciso trabalhar e tal. A galera, mas tem curtida. Eu falei, tá bom.
Então... E, Antônio, para a gente entrar no assunto do Vale da Morte, você pode usar, provavelmente aí o caso da Webanks, mas se você preferir também pode ser da Tecnofit. Conte pra gente um pouco dos desafios dessa virada de chave, porque você contou agora, né, o início disso tudo, e quando você faz o início do Vale da Morte ali, que a gente sabe que ele sofre muito, todo empreendedor sofre, como é que vocês buscaram dinheiro, vocês captaram, como que vocês administravam de uma forma mais controlada mesmo a empresa nessa fase, para que chegasse mais rapidamente ali na saída, no ponto de equilíbrio? Boa, eu até vou pular o Ebanks, porque o Ebanks foi um caso sui generis, assim, ele nasceu gerador de caixa, então não é um exemplo bom para isso, porque pelo momento, enfim. Mas logo entrando nessa linha do tempo, assim, né, logo depois disso ali, um pouquinho depois que o Ebanks já tinha dado certo, já estava grande e tal, surgiu um outro projeto. A gente começou com aquela ideia do give back, né? Agora a gente precisa começar a devolver um pouco, como que a gente deve fazer isso, vamos ajudar outros empreendedores, outros projetos. E aí a gente começou a Honey Island, nosso fundo para investir em alguns projetos e tal, e nesse momento surgiu uma oportunidade da gente investir na Tecnofit. Tecnofit, naquele momento, veio a ideia de um cara que trabalhava como desenvolvedor lá na Polvo. Ele tinha já esse projeto há algum tempo. Era uma solução de gestão de negócios fitness. Naquela época, na verdade, era uma solução de gestão de academia. Bom, só que era um produto que não era escalável. Era um software desktop e tal, ele instalava nas academias, então ele teve um limite. Ele conseguiu alcançar 30 clientes e não conseguia mais, porque dependia muito dele presencialmente nos lugares. E aí ele trouxe a ideia pra gente. Putz, eu tenho esse projeto aqui, eu queria ver se vocês topam apoiar, investir, pra gente fazer. Puta, será? Vamos estudar. Fui lá, estudei mercado, vi, tem potencial, quem são os concorrentes, os players e tal. Pô, legal, acho que a gente pode fazer um negócio para bater de frente com eles. A gente topa. Começamos a investir nesse projeto, o Anderson ali, nosso funcionário, desenvolvedor, focado exclusivamente no desenvolvimento da Tecnofit. O produto ficou pronto, animal, dava de 10 no que tinha no mercado com relação a UX, tecnologia, negócio novo. Quem estava no mercado era mais dinossaurão, assim, uns produtos mais antigos que foram se desenvolvendo, mas foram aquela derivação de um negócio antigo que daí fica aquela coxa de retalhos, né? A gente já nasceu, apesar de já existir, a gente começou do zero o produto. A gente só usou todo o conhecimento que o Anderson tinha nesse mercado para desenvolver do zero. O produto ficou pronto. Já tinha investido uma boa grana ali. Vale da morte profundo ali. Profundo. A gente tava lá... Penhasco da morte. A gente tava lá porque... Boa. Era um investimento da Polvo, né? Então a gente tava investindo ali naquela época na Polvo, e daí chegou naquele momento a gente... Bem nesse Vale da Morte total, assim, produto pronto, projeto pronto para ir ao mercado, mas, não tinha cliente. O cliente era aqueles 30 que tinham migrado um pouco ali, mas aquela dificuldade. E a gente já naquela decisão ali. Até que um dia eu conversando com o João sobre esse projeto, ele falou, cara, e a Tecnofit, meu? A gente já pôs uma puta grana aí, o negócio não tá indo, vamos realizar, entender que não deu certo e desistir? Porra, cara, mas o produto tá animal, acho que ainda é cedo. Vamos continuar, vamos dar mais um tempo para ele. Foi nesse momento que eu entrei na operação da Tecnofit. Eu não estava na operação. A Tecnofit foi feita aí, como era um projeto dentro da Polvo, a gente fez uma spin-off, criou uma empresa, uma estrutura, fizemos lá, sugerimos ao Anderson que ele contratasse mais algumas pessoas, porque naquele momento a gente cortou o cordão, né? Agora a Polvo não vai mais poder aportar recursos aí dentro. A Tecnofit vai ter que se virar sozinho. Então contrata mais um programador para te ajudar e mais uma pessoa e tal, então estava ali. Já tinha 6 meses com uma equipe de 3 pessoas. O founder, o Anderson, um programador e um outro cara que era o do suporte ali, que estava dando toda assistência, vendas. Mas o negócio não escalava. Não ia. Daí a gente chegou nesse momento. Vai ou não? Daí eu estava num momento de mudança também minha ali, de carreira. Eu estava meio cansado da Polvo com o projeto ali. Eu queria um outro desafio. E aí eu tava até no momento, só acho que eu vou tirar umas férias. Vou tirar umas férias, vou viajar, vou estudar alguma coisa diferente para ver o que eu vou fazer.
Consegue imaginar um povo tirando férias. E aí eu tava lá, o João, porra, vem pro povo, vem pro Ebanks, cara. Falei, putz, cara, pode ser, mas eu acho que antes eu vou tirar esse meu período. Fazia, sei lá, foi em 2016, fazia desde 2002 eu não tirava férias, assim, tinha tirado um período ali de 20 dias de férias ao longo de todos esses anos. Uau. Depois era, putz, emendar um feriado e tal, mas não tive. Falei, vou fazer isso. Daí a gente começou a falar do Tecnofit de volta. Puta, cara, daí, vamos desistir? Não vamos? Puta, não dá. Daí eu virei pra ele e falei, puta, cara, tá aí. Eu acho que eu vou pra Tecnofit. Vou ajudar o Anderson lá a desenvolver esse negócio, porque o Anderson, cara, tech, produto, se deixar ali, não vai pra frente. Então vamos dar um fôlego? Vamos. Pegamos nossa participação da Tecnofit, da Polvo, na Tecnofit, levamos pra Honey. Daí os outros sócios da Honey aportaram uma grana para equilibrar o investimento que a gente já tinha feito, para dar mais esse gás. Entraram mais o Vale da Morte um pouquinho. Um pouquinho mais, mas tinha um caixinha ali. Daí eu entrei na operação. Falei, Anderson, eu vou te ajudar. Eu vou entrar aqui, vou ficar um ano e meio, cara, esse é o meu tempo para ajudar a estruturar o negócio para ver se vai, cara. Mas, é essa grana aqui que tem para o negócio ir para frente. Para de polir bit aí, cara. A gente precisa colocar isso no mercado. Bora. Entrei. Comecei, não, precisa mais disso aqui que senão não vende. Puta, tá bom, daqui. Eu desenvolvi, eu vendi, eu treinei, suportei, todo mundo ali, né? Era uma equipe de 4 pessoas. E aquele caixa ali, chegando no fim, daí, putz, e agora? Só que daí a gente começou a mostrar comprovar que o produto tinha uma aderência, tinha um fit com o mercado. E aí a gente começou a entender, usando aquele caixa. Tivemos a oportunidade de ir para uma feira que é a maior feira fitness que acontece uma vez por ano no Brasil. Uma oportunidade de entrar lá como... Nem era expositor oficial. A gente entrou no stand no expositor oficial com uma mesinha. Uma mesinha de 50 centímetros de diâmetro, assim, uma mesinha redonda. E é isso aí, vamos lá. Bater a cara. Aquela coisa do networking te trouxe isso, né? Que acho que é importante ressaltar, né? Porque um standzinho no momento de uma empresa no Vale da Morte, isso o contato trouxe uma oportunidade, né? Total. Então o Wagner, que nosso sócio de Banks, que já foi do mercado fitness, o ex-sócio dele ia expor na feira com esse networking. Puta, cara, vem, hoje eu abro um espaço para vocês. A gente entrou, fomos lá, puta, cara e coragem, nunca tinha participado de feira. Cara, eu sou péssimo em vendas. Você era. Aquela venda... Pode falar isso, venda consultiva e tal. Mas, enfim, modéstia à parte, sempre tive uma conversão alta em vendas, assim, mas a venda quando eu vinha me procurar. E eu ter que bater, cara, vem aqui comprar de mim. Mas aí é fácil, você coloca um SDR para fazer prospecção e você dá tudo certo, tá tudo em casa. E aí fomos pra feira, cara e coragem ali. Puta, participar de feira, né? Nunca tinha participado de uma feira e tal. Fomos em 4 pessoas. Toda a equipe, toda a empresa na feira. Na verdade, um cara não foi. Quem foi junto fomos eu, o Anderson William, que era aquele primeiro cara que começou lá com suporte, e o Arthur, que naquela época ele estava fazendo a gestão da Honey Island. Então ele veio junto. Pô, entrou o Arthur, junto, fundador da Arthur Salve? Negrão. Exato, fundador da olha Salve. só. Fomos nós 4 pra feira ali. Putz, Arthur, isso aqui, ele já... Na verdade, a Tecnofit sempre entusiasmou todo mundo, assim. Porque, saúde, bem-estar, é um mercado alegre. Legal, né, de trabalhar. Então, o Arthur, não, vamos junto. Fomos lá, puta, sucesso. A gente vendeu tudo que a gente não tinha. Olha só, a gente não mente, né? A gente antecipa algumas verdades, às vezes. Temo. Cara, de repente, a gente tava lá, um slogan, assim, o melhor e mais moderno sistema de gestão para academia. Esse era o nosso bannerzinho que a gente tinha lá na feira. E aí começaram a galera, Tecnofit, gestão da academia, como assim e tal? Os caras começaram a entrar no stand, viram, a gente mostrar o produto, era muito diferente. Visual, né? Porque o nosso produto nasceu com UX, assim, a galera olhava, diferente e tal. Resultado. Tinha muita gente de estúdio. Preciso fazer uma gestão de agenda aqui. Vocês têm? Temos. A gente chama gestão de agenda de serviço de academia. Tipo, você vai fazer uma avaliação física, põe aqui a data e tal. Só que a agenda de estúdio é completamente diferente. Aquela agenda recorrente, de aula e tal. Temos. Cara... Deu, a gente vai ter que entregar. Já vi isso. A gente voltou para casa com uma lista de 120 leads ultra qualificados, que a gente não foi para vender,
Porque a gente não tinha nem como fazer um billing ali na hora da feira. A gente foi para mostrar e sentir o mercado. Voltamos para casa, cara, agora a gente tem que vender para esses caras. Eles querem comprar da gente. Ah, mas o estúdio, cara, vamos desenvolver essa agenda. A gente diz que a gente tem que entregar. Vamos lá, desenvolvendo aí todo mundo, eu, o Anderson e o Rodolfo desenvolvendo. O William pegou aquela lista 120, começou a ligar e aí, cara, catástrofe. A gente vendeu. Imagina conseguir entregar. Porque a gente tinha muito gargalo. E aí, a grana acabando. Outro baque. Grana acabando, gente querendo comprar, a gente não conseguia entregar, porque a gente tinha um gargalo de integração e catraca. Cada cliente vinha com uma catraca, as catracas surgiram do bueiro, assim. Cara, o que é isso aqui? Sei lá, o cara foi na metalúrgica, fez um negócio, botou uma plaquinha que veio da China. Cara, mas eu preciso de um manual de integração. Que manual? Não tem manual, se vira. Tentativa e erro. Vai lá, bota o computador do lado e fica tentando. Então demorava o processo de integração. Importação dos dados dos clientes que vinham de outro sistema, queriam importar, não quero perder meus dados. A gente tinha que desenvolver uma solução de importação. Então a gente tinha um gargalo que levava de 3 a 4 meses para onboardar um cliente. Nossa, perdia, né? É insustentável. Perdia. E aí a gente naquele momento... Muito longe de uma escala possível, né? Precisava contratar mais gente, porque a gente só que não tinha dinheiro. Tava toda aquela, daí, e agora? Cara, agora fudeu, vamos ter que ver o que a gente vai fazer. Só que se a gente continuar nessa pegada aqui, a gente vai morrer. A gente comprovou que o produto é bom, que tem aderência, que tem fit com o mercado, a gente precisa fazer acontecer. Voltamos lá. E eu tinha para mim na Tecnofit... Posso fazer um parênteses do que você está falando? Porque tem um aprendizado maravilhoso aí para os empreendedores, sabe? De toda a trajetória que ele contou até aqui, desde o primeiro momento, quando você entra na Tecnofit, vocês percebem que você tem um fit ideal com o mercado quer comprar, mas você não está preparado com produto adequado para aquele mercado, porque ele era pequeno demais, ou era grande demais, ou era desproporcional. E aí vem muita coisa legal para os startupeiros, que é assim... Ser apaixonado pelo produto não faz vender. Você se apegar ao teu produto e deixar toda a operação... A sua empresa vive de vendas e de negócios. Se você não conseguir transformar essa paixão de produto em algo palpável para que o cliente sinta, resolva, acesse, use, você não está fazendo um negócio, você está fazendo um produto. Exato. Não é um negócio. E isso é muito importante que os empreendedores parem para pensar, assim, isso é uma coisa que você trouxe meio natural, mas olha só, sim, a carreira inteira. E aí tem mais um ponto, muitos deles param aí, nesse momento que você falou agora de estou olhando e estou entendendo que o produto é muito legal e o mercado é muito legal e está comprando. E eu posso fazer muitos desses outros, inchar um pouco a empresa, talvez, mas fosse uma decisão. Você ia ter uma empresa tradicional. Exato. E não uma startup. Sim. Porque não vai escalar. Porque você leva 3 meses para fazer uma entrega. Então, ali existe de novo mais uma decisão totalmente estratégica da empresa. Você vai para o A ou vai para o B, que faz toda a diferença no futuro dessa empresa, dessa startup, do empreendedor, inclusive. Cara, olha quanto desafio eles viveram. Não, e o Antônio tá falando aqui numa positividade muito grande, que eu acho que é uma coisa que o empreendedor também tem que ter, né? Que é a positividade, cara, tamo ali, temos um problema, tamo no Vale da Morte, vamos buscar aqui, temos um amigo, esse amigo nos ajudou um espaço, conseguimos 120 leads, ou seja, ser positivo no Vale da Morte é mega complicado, porque a história é linda agora, né, Antônio? Claro. Mas psicologicamente... Vai dormir e fica pensando, cara, e aí? O que eu faço? Porque tem essa, você vai buscar dinheiro no mercado, eu penso muito nisso. Todas as vezes que eu precisei fazer isso. Cara, a minha responsabilidade, meu compromisso com aquela pessoa que apostou e acreditou. Porque no fim, quando a gente vai investir em um negócio, a gente acredita e investe nas pessoas que estão por trás do negócio. Claro, o negócio tem que ter um projeto, uma entrega de valor, algo que faz sentido. Sim. Mas... Na minha visão, basta ser um baita projeto, resolver uma puta dor, se você não tem pessoas qualificadas para fazer aquilo acontecer. Eu acho que o oposto é mais fácil de você resolver do que isso. Então Perfeito. E eu sempre pensei muito nisso. Putz, eu vou buscar dinheiro com pessoas que acreditam em mim, acreditam no projeto. Cara, eu não faria isso se eu não acreditasse muito.
Porque eu não conseguiria dormir, com aquela visão de que eu tô, nem eu acredito, mas vou pegar aqui para testar. Vamos ver o que vai dar, né? Então, para mim, sempre foi um compromisso muito forte com isso. Então, naqueles momentos ali que você está nessa decisão, isso daí, para onde eu vou? Eu vou captar, eu vou desistir, eu vou seguir, tá? Então, tem isso. Se você... E isso trouxe para mim, esse aprendizado, esse momento da Tecnofit, me trouxe aprendizado que se eu continuasse naquele ritmo, daquele jeito, não ia dar certo. Eu já tinha para mim uma crença muito grande que o projeto era um projeto que poderia ter sucesso. Eu estava confiante com isso. Eu precisava de alguns recursos para fazer isso acontecer. E aí vem, eu acho que muito essa questão, da questão do foco no produto, né? Foco e resiliência, né? Para você esticar aí a corda o máximo que puder, né? Exato. E aí vem essa complementaridade, né? O Anderson, um cara ultra técnico, ultra focado no produto, ultra entusiasmado em desenvolver cada vez mais coisas. Eu também fui muito assim já. Mas naquele momento eu já tinha visto que isso não era o caminho ideal. Então eu falei, cara, esquece. O produto já tá bom. Tá animal. A gente precisa resolver essas outras dores aqui. Porque senão não basta ter esse produto aqui, porque a gente não vai conseguir chegar no mercado. Então vamos focar nesses gargalos aqui, onde a gente tem problema, dificuldade, para o negócio escalar. E foi aí que a gente colocou no trilho esse carrinho. E aí vocês adaptaram o produto... o produto em si, ele estava pronto. A gente adaptou aquela parte do onboarding. Para conseguir integrar mais rapidamente. Trazer cliente, onboardar o cliente e fazer com que o cliente usasse. Porque o tempo entre a venda e a ativação efetiva, que é o cliente começar a usar o produto, demorava muito. Por conta do... Então, eu falei, não, para tudo, cara. Não vamos vender, vamos deixar esse carrinho da venda orgânico. Se alguém bater na porta aqui, a gente vende. Aquela fonte de 120 leads, a gente conseguiu trazer, 10%. O resto a gente perdeu, abandonou, porque a gente não conseguia. Então a gente fez essa mudança. Só que nesse momento também a grana estava no fim. Daquela grana que a gente trouxe ali da Honey. E aí a gente chegou nesse momento. Aí eu estava confiante. Cara, agora vamos fazer mais uma captação. E antes de entrar até na captação, eu percebo que você traz várias coisas importantes aí nesse momento, né? De, focar em desenvolver as melhorias do produto, né? Ser resiliente para as mudanças, né? E eu penso que sobreviver, né? Sobreviver com uma equipe motivada, com um produto bem desenvolvido nesse momento, até chegar à conclusão numa próxima captação, são olhares muito importantes que o empreendedor tem que ter, né? Ou seja, você vê, não é sair correndo buscar investimento, é entender a aderência que esse produto... que eu vou usar isso? Exatamente, para dormir em paz, né? Que acho que é uma quarta coisa que você colocou aí, que é, se eu não acredito, eu não vou nem, né? Acho que tem lições muito importantes, né, Mari? Que a gente vê, né, analisando várias startups aqui na Start Growth, a gente vê que os empreendedores às vezes não têm. Às vezes eles estão buscando um investimento muito alto, com valuation fora da normalidade, porque às vezes não está preparado para esse mundo de venture capital, né? E nem ele acredita às vezes, né? Porque dá para perceber no pitch dele que ele está perdido o caminho que vai. Sim. Não tem o foco. Né? Não é resiliente para mudar numa conversa, tá no Vale da Morte e quer um dinheiro às vezes para resolver o Vale da Morte, pagar o desenvolvedor mais para desenvolver mais, né? E não buscar essa estrutura, que acho que são fatores importantes que os empreendedores têm que considerar, né? Eu adicionaria para você aquela questão que eu sempre comento. Eu recebo muitos pitches aqui. Eu prefiro eu mesma, a maioria deles sou eu mesma que analiso. Todos os pitches das startups que se cadastram conosco ainda. E eu vejo que ainda tem muito empreendedor que está nessa encruzilhada que você citou, Antônio. Bem nessa encruzilhada última, que é super importante. É uma decisão. Você vai continuar vendendo do jeito que você está vendendo hoje, com uma entrega mais longo prazo, e que tá tudo bem, porque você vai conseguir sobreviver desta forma. Sobreviver, não crescer. É bem diferente. É isso. E a outro caminho é você mudar todo esse processo para poder tornar aquilo mais rápido, entrega mais rápida, ser escalável, entregar para o teu público mais rapidamente, custo muito menor, e fazer uma escalada de verdade, uma atração na tua empresa, que vira uma startup.
E tem muitos empreendedores que ficam nessa encruzilhada aqui, porque ela é mais fácil. Ela não é mais dolorosa, ela é mais tranquila. Você já encontrou um caminho. Você já está vendendo. Você já tem um rendimento. Divide, como o Kaká falou, né? 5 mil de salário para cada um dos sócios e tá tudo bem. E tá tudo bem para mim. Então, essa hora é uma hora de olhar para si e entender se você é o perfil mais cômodo, se você é o perfil mais agressivo, se você tem oportunidade lá fora e você quer fazer essa empresa bombar, crescer e deslanchar de um jeito totalmente diferente, porque é uma mudança, né, Antônio? É uma decisão que tornou vocês uma empresa, Tá uma chuva aqui em Curitiba neste momento, né? Que, meu Deus, tá relampeando aqui, trovão, mas é isso aí, né, Mari? Então vai um caminho só que você decide. Nessas coisas que eu vejo que o empreendedorismo é muito legal. Eu amo esse empreendedorismo, porque é isso que tá a diferença. E dá dó do empreendedor, às vezes, que tem um negócio legal, escalável, e acho que se sei lá, fatura 30 mil, tem 3 sócios, cada um faz uma retirada de 10 e tá feliz com isso, né? Não tô no Vale da Morte, não quero entrar no Vale da Morte, não quero arriscar. Eu já tô no e não ponto escala, equilíbrio, e passa 10 anos com aquela empresa que não escala, que daqui a pouco vem alguma tecnologia nova e absorve, às vezes até um concorrente vem e se destaca muito mais rápido que ele no mercado fazendo outras questões porque recebeu investimento, Sim. né? Eu acho que tudo isso é o que você supera nesse momento da Tecnofit, né? Exato. Com concorrentes líderes de mercado ainda, né? Nossa, a gente era ninguém. A gente tinha 30 clientes. Então, os outros concorrentes dominavam todo o mercado. Então, E aí vocês decidiram, né? Eu te interrompi, mas vocês decidiram seguir o caminho da escala. Venture Capital. Vamos lá. Mas eu tinha pra mim que eu não queria cair nessa trilha do VC, assim, aquela trilha que eu não julgo, mas não era pra mim. Putz, captar uma puta grana agora pra já planejar a próxima captação. Não era o que eu queria. Eu tinha um objetivo. Eu preciso de uma grana pra entregar isso aqui. Então tá muito claro para mim. Eu não quero fazer uma puta captação. Com essa captação eu chego nesse próximo estágio. E aí eu vou pensar o que eu vou fazer. Ao longo do tempo a gente vai planejar. Então a gente fez aí naquele momento, já convencido de que a gente tinha um produto bom, que a gente tinha um mercado aderente, que estava tudo testado, validado. A gente só tinha algumas dores para resolver e precisava de recursos para isso. Então com isso, irmão, montei um plano e fui conversar com os sócios. Cheguei ali com os sócios da Rami, todo mundo super entusiasmado com o Tecnofit, falando, não, cara, tamo junto, vamos fazer isso acontecer. E aí, naquele momento, a gente falou, puta, e se a gente trouxesse outras pessoas que podem agregar também? Anjos. Era uma captação pequena, se não me engano, aquela primeira foi de 1,5 milhão, assim. Nossa, era bem pequenininha. Uhum. E aí, a gente começou a conversar com pessoas, todo mundo gostou. Eu lembro, essa captação, o processo de captação durou uma semana. Nossa. Entre eu começava a fazer o pitch... Relacionamento é tudo de novo. Networking, relacionamento, olha a importância, né? Foi meio assustador, assim. Porra, de repente eu saí, quando eu voltei, falei, galera, tá aqui, vamos fazer acontecer. Porra, já? Foi, todo mundo acreditou. A gente fez uma dessas aqui também já. Tem Uma história pra contar. Vamos fazer, todo mundo, nossa, muito legal o negócio, vamos fazer, beleza. Na semana seguinte, o empreendedor retornou e a gente falou, cara, a tua rodada tá fechada. Como assim fechada? Não, tá fechada. E aí ele falou, não, mas eu tinha até pensado, quem sabe, em captar menos. Ah, não. Tua rodada está fechada. Tua cota. Tá tudo certo, agora é só trabalhar. Só assinar o contrato. E aí, bora trabalhar. Fizemos, durou exatamente 1 ano. No ano seguinte, quando a gente foi pra feira de novo, aí como expositor, com o nosso stand e tal, a gente tinha feito essa captação, deu tudo certo. E ali a gente estava preparado. Todos os gargalos já tinham sido superados. Aí a gente foi para a feira para vender. E aí foi um estouro. Aquilo ali foi uma virada grande da Tecnofit. Daí foi, conseguimos, acabamos a grana. Break-even. Esse é o nosso plano. A gente vai usar essa grana para chegar do Vale aqui, da Morte. saímos do Vale. Mas ele voltou. Eita. Aí chegou um momento lá que a gente a gente quis fazer mais uma captação, só que a gente ainda não tava, a gente tava no azul, gerando caixa e tal, mas a gente queria dar mais uma porrada. A gente foi lá e fez uma outra captação também, essa durou 15 dias.
Ele volta com o mesmo grupo que, puta, tava Captações vendo... recordes. Se você quer saber como fazer captação de recursos recordes, Antônio Maotti fale com o Júnior. Antônio. Então, 2020, a gente fez o planejamento que 2020 era um ano que a gente ia crescer 3 vezes, 300%. Então, a gente tava com um time comercial, contratando um monte de gente, que a gente usou tava usando o capital daquela rodada. Sim. Então, pô, estruturamos a empresa para triplicar de tamanho, explodir. Era o ano da Tecnofit. E aí, cara, dia 15 de março, vem a pandemia. Pô, fudeu. Claro, a gente sempre com aquele otimismo, né? Não, vai dar tudo certo, é 15 E a academia dias. onde a gente pegava, né? Porque eu não sei vocês, mas eu chegava em casa e tirava a roupa do mercado, né? Sim. Então na academia nem pensar. Não é isso? Não, a academia foi obrigada a fechar. Então, de repente, fechou as academias. E agora, o mercado, um negócio que não é preparado para suportar, não tem um caixa, um fluxo de caixa longo. Sempre curtinho ali. Sim. Então, putz, o que a gente vai fazer? Tal, vamos ter que rever. Primeiro, vamos cuidar da gente. Puta, olha para a empresa. Nosso planejamento joga fora, vamos refazer. E a gente foi muito rápido em agir, sem saber o que ia acontecer, só que com aquele otimismo, né? O conselho muito, muito próximo da gente, super ativo. Cara, olhem, prestem atenção, façam vários cenários e tal. E pegou todo o nosso planejamento previsto para crescer 3 vezes, rasga, vamos entender que vamos fazer 3 cenários. Que a gente vai perder 50% no faturamento, outro cenário que a gente ia perder 25% e um cenário mega otimista que a gente ia perder 10%. Vamos trabalhar com o cenário pessimista, que a gente vai perder 50%. E aí a curiosidade, quanto perderam? No final, foi muito melhor, a gente perdeu, sei lá, 20%. Putz. Mas a gente não podia assumir esse cenário otimista. Sim. E aí a gente refez tudo, cara. Daí, claro, aí vem a questão do time, das pessoas. A gente tinha um time super engajado, porque foi traumático. Em uma semana a gente refez todo o planejamento, a gente entendeu que a gente ia ter que fazer um layoff, uma redução, porque não dava para continuar. Imagina, a gente estava com um time de quase 40 pessoas no comercial. Nossa. Cara, a gente não podia vender. Caraca. Tentar vender naquele momento era... Puta, Morte súbita. os meus princípios não permitiam isso. Cara, como que eu vou tentar vender para um cara que não tá na beira da morte? Vai queimar a cara e não, sem chance. A gente vai ter que trabalhar para ajudar o mercado. Então, primeiro, vamos refazer a estrutura. A gente desligou, a gente estava com 130 pessoas no time. A gente desligou uns 25% do time. Caramba, que decisão difícil. Cara, do dia para noite. Isso foi sinistro, assim. Foi, para mim, sem dúvidas, foi o momento mais tenso da minha carreira. Desligar pessoas que a gente gostava, que estavam ali, que a gente tinha acabado de contratar, que estava todo mundo passando dificuldade, porque todo mundo, no momento, que não sabia o que ia acontecer com o mundo. Exato. Então, os líderes, cara, e aí que eu vejo essa união. Aí foi um momento crucial, ter pessoas boas que entenderam a necessidade disso. Falaram, pessoal, a gente precisa, se a gente vai desligar aqui 25% do time, a gente vai ficar com bastante gente ainda. Então, infelizmente, a gente tem que entender que a empresa, todas essas pessoas que vão ficar, dependem da saúde da empresa. Se a gente não fizer isso, a gente pode prejudicar muito mais pessoas. Todo mundo entendeu a necessidade, trabalhou firme, duro ali nesse planejamento novo. Definimos as pessoas e começamos. Em uma manhã a gente fez todo o processo de desligamento. Nossa. Várias conversas simultâneas, assim, porque a gente não queria que também isso fosse torturante, fazer picadinho. Não, vai ter que ser um corte único para que as pessoas que fiquem entendam que, acabou. Acabou. Tá feito, agora vamos trabalhar. Uhum. Então, em uma manhã, a gente começou às 8 da manhã, terminamos às 2 da tarde. Eu fiz questão de participar da grande maioria. A gente fez individualmente, não fizemos em grupo. Então, a gente fez uma estratégia que foi super humana, assim. E que no fim foi super positivo com as pessoas, a gente deu benefício e tal, mas ao mesmo tempo isso consumia um caixa que a gente tinha. Porque desligamento custa, os benefícios que a gente manteve para essas pessoas custam, coisas que não estavam no planejamento. E aí, vem esse momento agora. Fudeu, a gente não pode correr risco, a gente voltou para aquele vale da morte que a gente... Só lá no comecinho a gente passou por ele. E aí, volta. E agora o que vamos fazer? A empresa está aqui, está viva, o mercado vai voltar e tal. Redirecionou todo o esforço
da empresa inteira, time comercial que ficou, suporte, produto, todo mundo voltado a atender o cliente, ajudar o cliente. Isso nos fortaleceu muito com relação, o mercado olhou pra gente, porra, os caras estão aqui me ajudando. Aí a gente não tinha um padrão, vamos isentar a mensalidade. Não. A gente foi caso a caso. Aquele cara, como a gente tem todos os números do cliente, a gente sabe quem tá bem e quem tá mal. Então, quem tava mal, porque todo mundo pediu desconto para todo mundo. Claro. Sim. Isso foi o meu padrão, a gente também. E aí, naquele momento, a gente foi muito amigo dos clientes. A gente falou, cara, você tá bem. Pô, continua pagando para eu ajudar quem tá mal? E aí a gente foi nesse caminho. Pô, porque se a gente simplesmente der desconto para todo mundo, a gente não vai ficar bem, aí vai lascar o negócio. Aí não dá para ajudar ninguém também, então, né? Transparência full, assim. A gente foi com todo mundo e foi super positivo. O resultado final, a gente perdeu lá 20% no faturamento, que a gente recuperou logo na sequência. Passamos por esse período. Daí a gente fez uma captação relâmpago, assim, durante esse período. Que daí foi só com os investidores atuais, não abriu para o mercado. Fez uma nova captação, foi uma rodada bridge ali, só para passar, para a gente não correr risco. Todo mundo entendeu, todo mundo fechou. E aí, o foco passou, fomos em frente, e aí... E aí o papel do time é crucial nesse momento, crucial, né, Antônio? Crucial. Para ajudar a sair desse momento, acreditar, né? Exato. E você comenta, quando ele comenta assim, não é só o time de operações, né? É todo o entorno, teus sócios, os acionistas e investidores que compreenderam o motivo, o problema e o momento e assessoraram a empresa da maneira correta e acreditaram num futuro melhor, que graças a Deus a Tecnofit está aí, né? Brilhante no mercado. Então, você vê que essas histórias trazem pra gente também um pouco de aprendizado pro próprio empreendedor saber que as coisas não são fáceis. Quem tá começando agora, não é fácil, você vai ter que estar muito preparado. Você falou várias coisas, você falou de planejamento. Várias vezes, você teve que replanejar N vezes. A rapidez e agilidade na hora de fazer as coisas acontecerem. Vou tomar uma decisão, eu preciso tomar uma decisão. Ficar parado esperando que a pandemia acabe, ela durou 2 anos. Muitas empresas morreram na pandemia pelo mesmo motivo, por ter esse medo, receio de fazer e agir por alguma coisa e não ter acontecido nada. E ficaram 2 anos e morreram aí tantos e tantos empresários, né, junto com seus sonhos de negócios próprios. E aí eu vejo também o foco, porque você trouxe a tua equipe toda para dentro e falou, gente, nós temos que resolver o problema. Qual é o problema hoje? O atual. O problema é a pandemia, não sabemos quando vai terminar, não sabemos o tamanho do desafio que vinha pela frente, ninguém sabia, nós também não, mas a gente precisa, né, contar com esse engajamento de todos e trazer para o seu lado. Então, escolher, né, as pessoas que você vai conviver, as pessoas que você vai pedir investimento também, Sim. porque os caras podiam não ter te ajudado nessa bridge. Você poderia não ter grana, nem sequer para demissão dos colaboradores. Então, escolher melhor as pessoas ao seu redor, seja sócios, investidores, os próprios colaboradores, muitas vezes está na nossa opção e na nossa decisão. Tem que estar, eu diria. Na hora de captar, não é grana. Grana você vai no banco. Se você não trouxer pessoas que realmente agreguem valor para você, para o teu negócio, cara, não entrega. É o smart money mesmo, assim, na essência, porque é um cara que ou ele vai te ajudar ou ele vai te atrapalhar. Exato. Porque o investidor que só colocou grana olhando pro multiplicação daquela grana, se ele não for aderente aos teus valores, até o teu negócio, não acreditar, ele vai te atazanar, vai te atrapalhar, você vai trabalhar para ele. E não é assim que eu vejo. Então, eu até no outro lado, como investidor, cara, você optou por entrar num investimento de risco. Você tem que ajudar aquilo acontecer. Se o caminho tiver, pode dar errado. Eu diria que a maioria não dá certo, como você espera na hora de investir. Logo, quando quem está do outro lado tem que, primeiro, ter responsabilidade, comprometimento, vestir a camisa, fazer o que você propõe a fazer com amor, dedicação extrema, mas trazer as pessoas que podem ajudar a fazer o negócio crescer. Sim. Transformar esse caminho mais feliz, né? Eu acho que são ótimos pontos. E a gente tá chegando ao fim, né, gente? Que pena, porque a conversa tá muito boa, né? E eu acho que... História linda. Parabéns. A história de vários desafios. De superações.
que valem super a pena para as pessoas se motivarem, porque às vezes as pessoas desistem no primeiro percalço que tem pela frente, né? Não, até só um parênteses aqui, lá atrás, na época do começo da Polvo, tinha meses que eu ganhava, sei lá, conseguia retirar R$300, porque eu pagava todas as contas, o que sobrava eu conseguia retirar. Sim. Se eu fosse pro mercado de trabalho, eu ia conseguir um bom emprego, um bom salário. E eu fui tentado a isso muitas vezes. As pessoas falam, pô, mas por que você está fazendo isso? Vai lá, ó, aqui, uns puta salário. Tá. Eu falei, não, eu acredito nesse negócio, eu quero fazer ele acontecer. Então eu tive essa resiliência naquele momento. Pô, eu fazia manutenção no computador, fazia infra de rede, subia no forro das casas aí para passar rede, porque era enquanto não tinha um projeto de software que era o que dava mais grana, eu tinha que ir para aquilo que pagava as contas que tinha todo dia trabalho para fazer. Então, que legal. Resiliência, porque eu acreditava. Né? Resiliência tem aquela linha tênue, né? Pô, se você não insistir naquilo que tá claro que não vai dar certo, mas naquilo que você acredita, que você sabe que tem o potencial de dar certo, cara, é insistir e superar. Como você falou, não é fácil. Se for fácil, tem alguma coisa errada. É perfeito. Acho que vamos para um bate-bola aqui então com o Antônio. Antônio, a gente quer te fazer umas perguntinhas aqui para você, para a gente de alguma forma entregar algo mais aí para os empreendedores mais direcionado. E eu queria começar te perguntando qual que é um livro indispensável para o empreendedor que você recomenda? Puxa, são vários, né? Para cada momento do negócio tem um, assim, mas eu acho que para indicar um, e vem muito de acordo disso que a gente vem falando, a questão do foco e tal, que é o essencialismo. Que eu acho que é um livro super legal do Greg. Super atual. Pode ser para qualquer momento. Não é para um momento específico de negócio. Acho que desde quando está começando até... Vale ler várias vezes. Eu acho que legal. É um livro super recomendo. Que legal. E influência? Quem que inspira o Antônio? Quem que inspirou até agora? Sempre pode ir para os figurões, né? Mas eu prefiro olhar um pouco mais para perto, assim. Acho que primeiro, claro, meus pais foi uma influência, quem me forjou, quem definiu o meu caráter, meus valores, meus princípios. E, pô, quem está do meu lado todo dia, meus sócios, meus colegas de trabalho, as pessoas que estão trabalhando comigo, as pessoas que eu trago por inspiração. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Na hora da contratação, eu sempre busco contratar pessoas que me inspiram para trabalhar nos projetos. E minha fonte de inspiração vem dessa turma aí. Que legal. Que bacana. E se você pudesse dar um conselho para você, Antônio, lá atrás, não sei em que momento você decidiu o momento, mas que conselho que você daria para você mesmo, no passado? Puta, lá atrás mesmo, lá no começo, seja mais rápido em tomar decisões difíceis. Porque eu acho que é comum o empreendedor ter amor e ser muito... ter uma emoção maior do que deve com os seus negócios. Então, às vezes, você insiste em coisas aquilo que a gente está falando da resiliência, né? Demora para tomar decisões difíceis, duras, mas que, putz, é claro que se você olhar racionalmente para aquilo, você sabe que a melhor decisão é isso, é desistir, pivotar, não insistir em algo. Então, acho que eu aprendi isso ao longo da carreira, mas se eu tivesse feito isso lá no início, talvez algumas coisas teriam acontecido mais rápido. Legal. Ótimo conselho. E habilidade? Qual que é a habilidade que você acredita seja essencial para um bom empreendedor? Um empreendedor que consegue ir tão longe assim como você chegou? Primeiro é saber lidar com pessoas, a sensibilidade em entender as pessoas, foco e saber lidar com problemas de uma forma talvez fria, não no sentido de... Não emocional. Não negativo, exato, né? Não negativo, exato. Mas acho que imparcial, né? Imparcial. Olha racionalmente para os problemas, encara eles... Porque vai acontecer problema todo dia. Vai. Todo dia. Então para isso que a gente monta negócio, né? Para resolver o problema. Se bater os pinos quando vê um problema, não vai para frente. E você falou bastante aqui, cara, mas eu queria que você resumisse aí para nós, né? Você falou várias vezes durante a nossa conversa, mas networking. Qual que você pensa de networking? Fundamental, essencial. Eu falo, olhando
pro meu passado, assim. Acho que o meu network foi o responsável por tudo que eu consegui construir e que teve sucesso. Acho que network, tanto na busca por conselhos, por inspirações, por direcionamentos, quanto nas relações que são mais duradouras. Porque é aquilo, né? Se você está cercado de pessoas boas, você acaba atraindo mais pessoas boas. E isso é algo que te faz chegar muito mais longe. Então é fundamental. Não fique preso na tua salinha, na tua caixinha lá, porque vai ser bem mais difícil. Você me fez lembrar de um ditado que é: você é a média das 6 outras pessoas que você convive. É isso. É fato. Então... Uma empresa nível A só vai ser nível A se tiver pessoas nível A. Então não adianta. Claro. Enfim, difícil. Isso parece simples, mas é muito importante. Né? Muito importante. É óbvio. Clichê, mas óbvio clichê, mas não tem jeito. Testa aí quem tá ouvindo a gente. Precisa ser dito. E um filme, uma série que você quer indicar para todos assistirem aí? Tem as clássicas, né? Do WeWork, do Spotify, do Uber, muito boa. E tem uma que eu acho super legal, que é aquela Self-Made da Madame Walker. História daquela... Uma americana, acho que foi a primeira americana milionária negra, que teve muita dificuldade, que desenvolveu produtos para cabelos. Essa para mim foi bem importante, bem legal. Assim, um momento Você difícil. gosta de desafios, né? Porque isso vai e volta, né? Nas indicações dele de desafios e superação. Muito bom. Que legal. Antônio, muito obrigado por esse papo, por essa história que você compartilhou com a gente, pelas orientações. Eu não gosto de chamar de dica, é orientação, né? De alto nível para empreendedores, né, que eu acho que é o que você deixa aqui, e obrigado também por essa simplicidade de trazer isso para os empreendedores também, né, porque acho que compartilhar toda essa experiência com certeza vai ajudar vários empreendedores aí. Imagina, eu que agradeço, de coração, acho que é super legal. Se eu puder impactar uma pessoa, acho que já super valeu a pena. Vai ser muitas, com certeza. E é isso aí, empreendedor. Espero que você tenha gostado, espero que você continue aí persistindo nas suas ideias, no seu negócio, com os que a gente falou aqui, com resiliência, com muito foco, né? Com muita foco na cultura organizacional, nas pessoas, né? Porque isso é muito importante, isso foi muito falado aqui pelo Antônio, e espero que isso aqui tenha trazido insights valiosos para você, porque esse é o objetivo, né, Mari? Perfeito, Cacá. E os empreendedores precisam se lembrar, né, sempre que a grande lição que eu tiro desse bate-papo com o Antônio, que eu agradeço muito, é que a cada desafio, a cada crise, a cada situação complicada que você acha que às vezes você não vai conseguir sair, existem oportunidades. A gente tem que parar, respirar, contar com networking, usar as pessoas que têm ao seu redor, unir, pedir ajuda, tomar algumas atividades, algumas ações que vão te levar a uma decisão e a tomar essa nova oportunidade pela frente e transformar uma empresa, como a Tecnofit fez, né? Então, eu acho que isso, para mim, foi a lição de hoje conversando com o Antônio. Te agradeço muito. Imagina, agradecimento é meu. É isso aí, empreendedor. Se gostou desse episódio aqui, compartilha, né? Comenta que você gostou e, principalmente, se você não curtiu, achou que a gente poderia abordar outros tópicos, traz aí pra gente que a gente responde aí pra você, se for preciso. A gente ajuda a chegar mais rápido no próximo nível, que é o objetivo desse podcast. Até o próximo. Muito obrigado. Tchau, gente. Valeu.